Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para você receber futuras notificações, beleza? Bom, eu quero falar de um assunto, eu preferi falar agora porque eu falei, vou deixar passar para não achar que eu estou apoiando a B ou C ou coisa do tipo, né? Que é sobre a questão das eleições, a questão da mistura da igreja com poder, essa coisa toda, né? E eu quero dar aqui um pequeno testemunho dizendo o seguinte: quando na eleição de 2022 eu vi algumas imagens do então candidato e presidente na época, Bolsonaro, entrando em algumas igrejas, sendo recebido, né, com pompa e circunstância, e em uma das igrejas especificamente, receberam ele com uma musiquinha em homenagem a ele. Ali eu disse até para minha esposa na época: ele perdeu a eleição. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. E aqui é um texto que me chama muita atenção, que está em Mateus 20, capítulo 21, verso 12 ao 13, que diz o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, as transformais em covil de salteadores. Nessa última eleição, eu custei acreditar, e muitas mídias divulgaram essa informação. A Igreja Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, ela recebeu R$ 1 milhão em função da sua comemoração de aniversário do então candidato a prefeito e atual prefeito, e também era na época, o Eduardo Paes. Eu fui verificar, né, porque às vezes as pessoas falam, tem muita fake news, e eu confirmei que realmente foi feita essa doação. Eu até achei estranho, porque na época um dos líderes da igreja, né, o Silas Malafaia, cobrou veementemente porque o Bolsonaro não estava apoiando enfaticamente o candidato Rodrigo Nunes aqui em São Paulo, né? E eu fiquei me perguntando, então por que ele não apoia o candidato do Bolsonaro no Rio de Janeiro, que era o Eduardo Ramage? E aí eu entendi por quê. E alguns pastores, né, que são apoiadores do Bolsonaro e tudo, apoiaram, não somente ele, como outros pastores, não vou ficar citando o nome, o candidato Eduardo Paes. E o candidato, na minha concepção, Eduardo Paes é uma pessoa um pouco, né? Porque uma pessoa que entra no Morro do Rio de Janeiro, participa de sambas, de eventos, sem segurança, a gente já começa a se questionar por algumas coisas. Mas eu só estou conjecturando, não estou acusando de nada. E o que eu quero mostrar com tudo isso é que Deus, ele não perdeu o controle de nada. E eu lembro de uma pregação do pastor Luiz Hermínio dizendo o seguinte: a igreja não é uma prostituta. Parem de prostituir a igreja. Nessa pregação especificamente, ele estava falando de cantores gospel que cobram cachês absurdos para cantar em igrejas, enfim, né? E ele conta uma história, né? Imagine você que um rei, ele deixa um mordomo cuidando do seu palácio e deixa aos cuidados dele a sua princesa, para que quando ele voltar de uma longa viagem, ele possa casar-se com ela, né? Então ele tinha uma responsabilidade de mantê-la íntegra, bem cuidada, com os melhores perfumes, roupas e assim por diante. E o que acontece? Passado algum tempo, e o mordomo vendo que o seu senhor demorava para poder chegar, né, ele começa a relaxar no cuidado com a noiva do rei, né? E ele começa a levá-la para alguns lugares que não eram adequados para uma moça que iria se casar futuramente. Aí começa a relaxar nas roupas, as roupas já não eram tão recatadas, já começaram a ficar curtas, e ele começa a desvirtuá-la a ponto de chegar um momento que ela começou até mesmo a se prostituir. Então, quando o rei volta, a primeira pergunta que ele faz: onde está a minha noiva? E quando ele se depara com a situação que a noiva se encontrava, ele não pensou duas vezes. E você deve imaginar o que ele fez com o seu mordomo.
Então, no caso, para nós, a igreja é a noiva. E muitas vezes nós somos colocados, principalmente nós líderes, como mordomos dessa igreja. Então nós precisamos entender que a igreja não é nossa. O pastor não é dono de ninguém. E eu fico assim estupefato pelo seguinte fato de ver pessoas que fazem acordos políticos, recebem verbas, essa coisa toda, e de repente em nome da igreja. E muitas vezes o membro da igreja ele não tem opinião e ele muitas vezes nem vota naquela pessoa que o pastor diz que tem que votar. Eu tenho um princípio. Político não fala no púlpito. Eu não determino quem deve votar. Eu tenho obrigação em dizer quem não se deve votar. E daí por diante você pode até votar em branco e nulo, mas não vote em determinadas situações. Mas eu não posso exigir e querer determinar que você vote em A, B ou C. É por isso, irmãos, que eu tenho um posicionamento um tanto quanto radical com algumas coisas. Eu aprendi na vida que quem paga o cheque, quem faz o cheque, é quem manda. E eu lembro que um tempo atrás haveria um movimento aqui em Carapicuíba, de uma marcha para Jesus, essa coisa toda. E a pessoa me chamou, falou assim, não, vamos lá, a prefeitura tem uma verba. Eu falei, verba? Tem uma verba destinada para dar. Eu falei, filhão, ninguém faz favor de graça, nenhum político nenhum faz favor de graça. E isso não sai do bolso dele. Mas mesmo assim, ele investindo isso, que seria, entre aspas, um investimento, uma hora ou outra ele vai cobrar. Então, por isso que eu volto para o texto, e Jesus está dizendo, olha, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, transformais em covil de salteadores. Porque o que acontecia no templo é que, ao invés das pessoas, a lei determinava que você tinha que levar um animal sem mácula, ou seja, você tinha que criar, tinha que ter o trabalho, tinha que ter uma preparação, você levar o seu animal ao templo. As pessoas não tinham trabalho, chegavam lá no templo e simplesmente compravam o animal já pronto para poder entregar para a oferta. Inclusive, alguns teólogos dizem que os animais que eram levados para o sacrifício, na verdade não eram sacrificados, eles voltavam para ser vendidos novamente. E Jesus foi crucificado e foi julgado, inclusive julgado indevidamente, porque ele não poderia jamais ser julgado na madrugada, e ele tinha que ser julgado em público por Caifás, justamente por ter atrapalhado a comercialização que ele promovia no templo. Então, quando nós não entendermos isso e continuarmos prostituindo a noiva de Jesus, nós temos que entender uma coisa: mais dia, menos dia, se não em vida, mas naquele grande dia, nós iremos pagar um preço. A casa de Deus será chamada casa de oração para todos os povos. E eu aprendi uma frase que diz o seguinte: profeta de Deus não anda em festa de rei. Mas não, a gente vai necessitar da política, a gente vai precisar se envolver com política, a gente vai poder que discutir política, mas a gente não pode fazer com que a igreja seja movida pela política. Porque Jesus, o reino de Deus, ele está acima de toda ideologia humana. Por isso a Bíblia diz lá no Salmo 103, ele estabeleceu nos céus o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Ou nós dependemos do Senhor e temos consciência de votar, ou então nós vamos continuar praticando esses erros. E aí você vê uma série de coisas, uma série de notícias, de dúvidas lançadas na administração desse camarada aí do Rio de Janeiro, enfim, e tem a chancela, eu nomino lá, de muito líder que acabou apoiando esse tipo de coisa. E veja, isso num aspecto mais amplo. E quantas cidadezinhas por aí que talvez não aconteça algo parecido. Mas eu volto para a historinha do Luiz Hermínio. Jesus vai voltar um dia. Ele vai perguntar: como e onde está minha noiva? Pense nisso. Deus abençoe vocês.